Olá, alunos, estudantes e entusiastas de Química. Eu sou o Jonathan, professor de Química, e no Instituto eu atuo como técnico em Química no Laboratório Multidisciplinar. Hoje serei eu que estarei com vocês nessa videoaula para o Enem. E eu vou começar com a resolução de uma questão de um tema bem atualizado, que é o coronavírus, que eu elaborei para vocês. E durante a resolução dessa questão, nós faremos uma contextualização e explanaremos um assunto que vocês talvez tenham esquecido já lá no primeiro ano do ensino médio e também assuntos vigentes do terceiro ano do ensino médio. Nas nossas aulas seguintes, estarei ainda respondendo mais questões e na resolução das questões eu abordarei o conteúdo para chegarmos à resolução. Então, o tema atual é o coronavírus e nós sabemos que uma das formas de prevenção ao contágio, à contaminação, que é o contato, é o constantemente estarmos lavando as mãos com sabão, na forma correta, esfregando nesse sentido, entre os dedos, o dedão, né? Se possível, lavar os braços também, o antebraço, né? E toda a região onde você teve contato. Uma forma mais eficiente é a lavagem. Caso não haja o sabão, para você executar uma lavagem razoável, aí você faz uso do álcool gel ou do gel também, né? O gel higienizante, todos eles sempre a 70%, nem abaixo de 70%, nem acima de 70%. Já foi constatado que abaixo de 70%, abaixo de 60%, se não me engano, 66%, até 67% ainda vai. Abaixo disso aí, a ação bactericida do álcool já não é tão eficiente. Ele não consegue. Então, estudos já comprovaram isso. E por que não acima de 70%, professor? Porque acima de 70%, na verdade, já acima de 74%, a ação bactericida dele também não vai ser eficiente, a sua ação bactericida, porque ele se torna mais volátil. Então, ele precisa de um tempo mínimo em contato com a pele para que haja a atuação, para que ele desidrate, certo? A superfíciezinha do vírus, para com isso ele para que não haja contaminação. Então, antes de começar essa desidratação da moléculazinha do vírus, ele já evaporou, já mudou de estado físico, então não dá tempo nem de agir. Então, o ideal é os 70%, tá certo? Aí, por que o sabão é tão eficaz para o combate do coronavírus na nossa lavagem das mãos? Eu vou fazer uma práticazinha, uma demonstração prática rápida para vocês, para aí depois fazermos a questão e entendermos como que o sabonete ou sabão de coco, sabão líquido, atua na prevenção, tá certo? Eu vou aqui. Um copo de vidro comum. Não é álcool, é água. Óleo de cozinha comum. E o sabão. Sabão líquido, vou usar aqui um pouquinho de sabão que restou. Vou ver ali da patroa. E para dar uma corzinha na demonstração, eu vou usar um pouco de corante alimentício azul. Então, vou aqui pegar o copo com água. É água. Óleo. Tá, segurar assim para você ver melhor. Uma amadinha de óleo. Eu não tenho uma colher aqui, mas eu vou usar aqui a seringazinha. Mesmo. Mexe aí, para ver se mistura.
E como um redemoinhozinho ali embaixo, mas não se misturou. Que coisa. Então, vou aqui colocar o sabão. Melhor. Só um minutinho. Vamos tentar colocar o corante para ver o que é que acontece. Olha só o corante. Vamos colocando o sabão. Observe o que acontece com o corante alimentício. Veja aí, ó. As bolhazinhas de óleo indo para o fundo. Vou colocar, olha que legal. Ficando no fundo do copo. Não sei se dá para você enxergar daí. Elas vão ficando aqui no fundo do copo. Legal. Vamos botar mais. De sabão. Vai acontecer se eu mexer um pouquinho aqui. Olha aí. Quando eu mexi, você já pode observar que boa parte do óleo, vou botar mais também, tem bastante óleo que coloquei, então vai ter bastante sabão. Mais uma mexidinha. Olha só. Se homogeneizando. Boa parte do óleo já se homogeneizou na água. Conseguem ver? Já se homogeneizou na água. Então, essa é a açãozinha do sabão. O sabão, no caso, ele ajudou a romper a tensão superficial da água, fazendo que o óleo e a água consigam interagir com a ajuda das molequinhas de sabão. Então, essa foi uma demonstraçãozinha prática para a gente entender na prática o que acontece quando a gente coloca a água, o óleo, e como é que o óleo, que basicamente não se mistura com a água, porque devido à diferença dos tipos de ligações, os óleos são moléculas apolares, a água é uma molécula polar, a água de maior densidade do que o óleo de maior densidade, de menor densidade, ele fica em cima. Quando eu coloco o sabão ele rompe essa barreira, essa tensão superficial que existe, essa barreira entre água e óleo, e faz com que eles se tornem miscíveis de maneira total ou parcial. Isso depende muito até da concentração da solução que você tem. Eu fiz de maneira quantitativa aqui no olho, né? E também depende da quantidade de óleo que você vai colocar, das proporções de cada um que você tem. A pergunta, onde é que entra a questão do coronavírus, essa sua demonstração da água, do óleo e o sabão? Vou mostrar a questão da atuação da água. Desculpe, a atuação do sabão com a água para remover, para fazer a sanitização, remover as possíveis partículas
de contaminação de vírus, bactérias que tenha em suas mãos, na sujeira de um modo geral, ok? Então vamos lá para a resolução da nossa questão que eu elaborei para vocês. Vou aqui fazer o compartilhamento de tela. Só um minuto. Pronto. Opa, o assunto não era propriedades coligativas, mas já foi. Deixa para lá. Então está aqui a nossa questão. Só um minutinho. Pronto. Lavare le mani. Não consigo ler isso aqui. Hand washing. Nhan shan chen chuan. Em qualquer idioma, a mensagem mais importante do momento é clara: lave as mãos. Não importa quão avançada esteja a ciência no século XXI, a principal arma durante a pandemia de coronavírus é a antiga tecnologia de combinar sabão e água. Embora não tenhamos certeza de quem, quando ou como alguém teve a ideia tão brilhante, sabemos que essa mistura ainda é a melhor estratégia para combater doenças infecciosas e nem mesmo o novo coronavírus pode vencê-la. Mas por que essa combinação funciona tão bem? Pessoal, na verdade, eu não me recordo no nome do médico, infectologista, ele foi que faz muitos anos, foi no século passado, sobre a questão da lavagem de mão, mas tem o nome do médico que criou os procedimentos para lavagem de mão, tá certo? Então, mas por que essa combinação funciona tão bem? Aqui um texto que eu retirei da BBC, de um artigozinho da BBC, e aí nós temos as alternativas. O sabão funciona também porque o sabão possui propriedades lipofílicas, porque o sabão possui propriedades lipofóbicas, porque o sabão possui propriedades hidrofílicas, porque o sabão possui propriedades hidrofóbicas, ou porque o sabão possui propriedades anfifílicas. Então, antes de irmos direto para a alternativa, qual é a alternativa correta, vamos fazer uma introdução nos conteúdos, vamos fazer um flashback de conteúdos lá do primeiro ano do ensino médio, até chegarmos aqui dentro da explicação. Vocês vão se identificando. Se vocês sentirem dificuldade no decorrer dessa aula, coloquem o likezinho lá, apertem o sininho, se inscrevam no canal, que semanalmente eu estou postando vídeos no meu canal no YouTube, Prof. Química. Bote lá meu nome, Jonathan Gonçalves da Silva, aparece o canalzinho. E aqui com vocês, no nosso sitezinho, no nosso Instagram do Instituto Federal Campus Codó. Ok? Então, eu vou aqui, vamos contextualizar esse enunciado com ações que vocês viram no primeiro ano, pegando o gancho do primeiro ano, chegando até o terceiro ano, de assuntos que vocês provavelmente já devem ter visto. Se não, parte que vão ver agora e que tiverem dúvida, dê uma olhada no livro didático de vocês e posteriormente estaremos tirando algumas dúvidas, deixando inscrito lá no canal, certo? Não esqueçam de deixar o like lá e vamos adiante. Então, vou começar por ligações polares e ligações apolares. Aqui é o conteúdo que vem lá no primeiro ano do ensino médio. Quando você falou aí de ligações químicas lá no primeiro ano, que você viu ligação iônica, a ligação covalente, etc, etc, etc. Só um minuto. Ligações polares e apolares. Aqui eu tenho hidrogênio e hidrogênio. Olha, quando a gente fala em ligações polares e apolares, eu estou me referindo às ligações covalentes. Vocês viram no primeiro ano ligação iônica e ligação covalente. As ligações iônicas elas ocorrem com a transferência definitiva de elétrons
de um elemento com tendência a perder esses elétrons, os elementos mais eletropositivos, com os elementos mais eletronegativos, que têm tendência a receber elétrons. E viram as ligações covalentes. As ligações covalentes, covalente normal, covalente dativa, tem as ligações simples, duplas e triplas ligações covalentes, que vocês viram no carbono. Então, fazendo um retrospecto de ligações polares e apolares, nós estamos nos referindo às ligações covalentes, polares e apolares. Quando é que ela é uma ligação polar e apolar? Temos aqui o exemplo do hidrogênio e o cloro. O hidrogênio é um elemento da família 1A da tabela periódica. E na sua única camada, ele possui apenas um elétron. O cloro é um elemento do grupo 7A da tabela periódica, a família dos halogênios. E na sua última camada, ele possui 7 elétrons na camada de valência. Pela regra do octeto, que vocês também devem ter visto no primeiro ano do ensino médio, quando se fala em ligações químicas, quando se fala em ligações, começa com a regra do octeto, onde diz que um elemento adquire estabilidade quando ele possui 8 elétrons na última camada, ou 2, se esse elemento possui apenas uma única camada. Se ele só possui uma camada, que é o caso do hidrogênio, ele só precisa de um elétron para se estabilizar. O cloro, como é da família dos halogênios, 7A da tabela periódica, tem 7 elétrons na última camada. Para atingir o octeto, ele só precisa de mais um. Nesse caso, como se trata de ligação covalente, ninguém vai doar o elétron para o outro. Eles vão compartilhar. Compartilhar igualmente, mais ou menos, igualmente é relativo. Porque, como são elementos diferentes, existe a diferença de eletronegatividade. Sendo o cloro mais eletronegativo do que o hidrogênio, a tendência é que os elétrons fiquem mais próximos, o par de elétrons que eles vão compartilhar, ou seja, vem um elétron do cloro, está aqui o branquinho, e um elétron do hidrogênio, está aqui o amarelinho. Né? Eles vão compartilhar o par de elétrons. O par de elétrons fica numa distância, nem está próximo demais do hidrogênio, nem do cloro. Aqui é como se fosse uma distância segura entre um e outro. Ele está beneficiando ambos os átomos. Então, o cloro é mais eletronegativo do que o hidrogênio, porque o cloro pertence à família 7A da tabela periódica. Nesse caso aqui, estabiliza os dois elementos. Ele tinha 7, 1, 2, 4, 6, e esse aqui 7, com mais um que ele está compartilhando do hidrogênio, que não é do hidrogênio, mas também não é dele. Estão compartilhando par, então agora fica com 8. O hidrogênio só tinha um elétron, que era esse amarelinho, se aproximou, e esse elétron do cloro também ficou próximo da eletrosfera do hidrogênio. Então, o hidrogênio compartilha também desse par de elétrons, ficando ele com 2 estabilizado e o cloro com 8 também estabilizado. Então, assim, eu tenho um compartilhamento de par de elétrons. Caso haja uma ruptura nessa ligação, vamos supor que eu aqueça essa substância, o HCl, que é o ácido clorídrico, que alguns já devem ter visto no laboratório. Se eu aquecer esse ácido, se eu dissolvê-lo num outro solvente, vai haver a ruptura dessa ligação. Quando quebra essa ligação, o que é que vai acontecer? Esse elétron volta para o hidrogênio, e esse aqui volta para o hidrogênio e o branquinho volta para o cloro? Não. Quando quebra, é aquela história aquela do casamento, né? Quando antes do casamento é meu bem para cá, quando está casado é meu bem para cá, meu bem para lá, meu bem para cá, meu bem para lá. Quando separa, é meus bens para cá, teus bens para lá. Então, quando quebra a ligação, o par de elétrons vai ficar com um elemento mais eletronegativo, o que tem maior tendência a atrair elétrons, que no caso é o cloro, mais eletronegativo, que são os elementos mais à direita da tabela periódica. No caso, o cloro está lá na família 7A, está na família
cujos elementos são os mais eletronegativos da tabela periódica. Então, se você olhar, o que é a tabela periódica? A eletronegatividade é uma propriedade que na família ela aumenta de baixo para cima, ou seja, se eu for olhar aqui para a família do hidrogênio, o elemento mais eletronegativo seria o hidrogênio, o menos eletronegativo seria o frâncio. Na família do cloro, tem aqui o cloro, a família 7A. Eu tenho flúor, cloro, bromo, iodo, acetato. Aqui, de baixo para cima, então o mais eletronegativo é o flúor. Os mais de baixo são menos eletronegativos. Só que eu estou olhando para o cloro e para o hidrogênio, estão em famílias diferentes. O cloro está aqui, o hidrogênio está aqui. Então, na horizontal, a eletronegatividade ela aumenta da esquerda para a direita. Então, os elementos mais eletronegativos são os elementos mais à direita da tabela periódica. Os menos eletronegativos, mais à esquerda. No caso, é o hidrogênio. Está muito à esquerda, a eletronegatividade dele é pouca. Ele tem pouca força de atrair elétrons. À direita, eu tenho o cloro lá, mais eletronegativo, mais força para atrair os elétrons da última camada. Tá certo? Então, por isso, quando quebra a ligação, par de elétrons fica com o cloro. Por isso que tem aquela história da carga, uma carga negativa que o cloro fica, porque ele fica com um hidrogênio, ou um elétron do hidrogênio. E quando o hidrogênio perde um elétron na água, que é H+, H-, né? 2H+, então porque ele perdeu o elétron dele. Quando ele perde, carga positiva. E o cloro, quando ganhou o elétron dele, carga negativa. Ok? Então, a ligação entre os átomos de cloro e hidrogênio é uma ligação polar. Para facilitar, para dar um bizu para vocês, depois de toda essa explicação, eu vou resumir dizendo o seguinte, que quando você tem uma molécula com átomos diferentes, só tem dois elementos, a molécula só possui dois elementos, como o ácido clorídrico, ácido sulfídrico, certo? Com dois elementos diferentes, ela vai ser uma ligação do tipo polar, ok? Esse é o bizu. Dois elementos diferentes fazendo ligações, você tem ligação do tipo polar. Ligação apolar. Ligações apolares agora. Vamos apolar, agora nós vamos apolar. Veja que apolar é uma negação para polar. A é negação. O que não é polar é apolar. Então, aqui não tem polo, é apolar. Eu tenho aqui dois elementos iguais, dois átomos de hidrogênio. Então, você sabe que ambos pertencem à família 1A da tabela periódica. Então, todos têm o mesmo valor para a eletronegatividade. Quando eles se juntam para formar a molécula do H2, o hidrogênio na forma gasosa, o gás de hidrogênio, você tem aqui um compartilhamento igual de pares de elétrons. O hidrogênio só tem um elétron, o vermelhinho, e o amarelinho só tem um elétron. Quando esses dois elementos, dois átomos de hidrogênio se juntam, eles compartilham igualmente o par de elétrons. Então aqui, os dois átomos possuem a mesma eletronegatividade. Nenhum puxa para mais, nem para menos. A força exercida na última camada, ou na única camada que eles possuem sobre esses elétrons, é a mesma força de atração. Tá ok? Por isso, os dois átomos possuem a mesma energia de eletronegatividade. O bizu, átomos idênticos, a molécula é apolar. Entre átomos iguais, é apolar. Entre átomos diferentes, é polar. Iguais, apolar. Ok? Então, vamos para diante. Molécula de água agora. Aqui eu já tenho dois elementos, mas são três átomos. Dois de hidrogênio e um de oxigênio. Tenho aqui o oxigênio. O oxigênio, para quem não lembra, ele pertence à família 6A da tabela periódica, o grupo 16. O hidrogênio, como vocês já o conhecem, é da família 1A da tabela periódica. Então, molécula de água. Dois hidrogênios ligados ao oxigênio.
Como o oxigênio é da família 6A, lembre que ele tem 6 elétrons na última camada. Aqui, questão dos vetores. Por que a setinha? Só botar aqui. Vide a setinha, ó, no sentido para cá, do oxigênio. Família 6A, mais à direita. Família 1A, mais à esquerda da tabela. Ou seja, o oxigênio mais eletronegativo atrai os elétrons. Atrai os elétrons. Então, quando forma essa molécula de água, existe um outro vetor. Esse aqui. E quem é responsável por esse outro vetor? Ou seja, os vetores se anulam. Então, aqui, ó, a resultante das forças vai ser diferente de zero, perdão. Já que são elementos diferentes, eletronegatividade diferente, diferente de zero. Eu quero lembrar vocês a respeito da polaridade da molécula. Aqui nós temos que a molécula é polar. Polar, quando a resultante das forças é diferente de zero. Mas eu vou ser mais objetivo para vocês explicar a questão da polaridade dessa molécula. O oxigênio tem 6 elétrons na última camada, que é da família 6A. Destes 6, 2 deles estão fazendo ligações covalentes com o hidrogênio. Esse elétron fazendo ligação com o hidrogênio, esse outro elétron com o hidrogênio. Então, sobram pares de elétrons no oxigênio. Sobra 2, ou seja, um par de elétrons aqui, sem fazer nada, sem se ligar. Em cima, eu tenho também um par de elétrons sem formar ligação. Pares de elétrons sobrando. Dica que eu dou para vocês. Quando o átomo central da molécula tiver pares de elétrons sobrando, você vai ter uma molécula polar. Ou seja, a soma dos vetores resultantes vai ser diferente de zero. As forças não se anulam. Por quê? Porque você vai ter valores de eletronegatividades diferentes. Então, lembrem, procurem identificar o átomo central. Como é, professor, que eu vou saber se ele tem elétrons sobrando ou não? Verificando a posição dele na tabela periódica e quantas ligações ele está fazendo. O oxigênio é da família 6A. Então, ele tem 6 elétrons. Ele precisa completar o octeto. Se ele tem 6, para completar 8, ele precisa de 2 ligações. Então, tá aqui, ó, 1, 2. Só fez 2, só usou 2 elétrons. Então, sobrou 4 elétrons, ou seja, 2 pares. Sobrou pares, de elétrons, molécula polar. O oxigênio, família 6A. 6 elétrons na última camada, só para lembrar. Faz 2 ligações para completar o octeto. Certo? Então, lembrem do esquema. Se aqui fosse 5A, 5 elétrons na última camada, faria quantos para completar 8? Se ele tem 5 para completar 8, faria 3. Se ele fosse da família 4, que é o caso do carbono, se aqui em vez de 6 fosse 4A, teria quantos elétrons na última camada? 4. Precisaria fazer quantas ligações para completar o octeto? Mais 4. Então, justifica as 4 ligações do átomo de carbono. Vamos adiante. Molécula de CO2. Carbono e 2 átomos de oxigênio. Tá aqui. Carbono. Vocês conhecem a ligação dupla, certo? Então, o carbono como átomo central, ligado a 2 átomos de oxigênio. Essa é a fórmula estrutural plana da molécula de CO2. Como determinar a polaridade? Essa molécula é polar ou ela é apolar? Vejam, são 3 elementos aqui. Como eu pedi a vocês que verificassem, analisassem o átomo central da molécula. Verificassem a que família da tabela periódica esse elemento pertence. E de acordo com a família, você é capaz de deduzir quantos elétrons ele possui na última camada. Então, o carbono é da família 4 da tabela periódica. Família 4A. Se ele é da família 4A, na última camada, ele tem 4 elétrons na última camada. Se ele tem 4, para completar o octeto, ele precisa de mais 4 elétrons na última camada. Então, se ele tem 4 elétrons, que estariam aqui, ó, 1,
2, 3, 4, próximos a ele. Ele faz mais 4 ligações, compartilhando elétrons do oxigênio. 2 elétrons desse oxigênio e compartilha 2 elétrons desse oxigênio. Então, esse carbono está fazendo 4 ligações, porque ele já tinha 4 elétrons na sua última camada. Então, ele está usando todos os seus elétrons da última camada. Sobrou algum? Não. Se ele é da família 4A, tem 4 elétrons e fez 4 ligações, então não sobrou nenhum elétron. Então, quando no átomo central não sobra pares de elétrons, você tem uma molécula apolar. Nesse caso aqui, a soma dos vetores resultantes vai ser igual a zero. Por quê? Os átomos da extremidade são o oxigênio, o mesmo valor, se são iguais, tem o mesmo valor para a eletronegatividade, ou seja, é como se eles estivessem puxando esses elétrons do carbono com a mesma intensidade, tanto para o lado direito como para o lado esquerdo. É como um cabo de guerra puxando para cá e para lá com a mesma força. O vetor resultante vai ser o quê? Nulo. Força de mesma intensidade, mesma direção e sentidos opostos. A resultante das forças é nula. Então, tem uma molécula apolar. Então, qual é a característica para você memorizar, lembrar e voltar a estudar? Molécula apolar. A soma dos vetores resultantes é nula e, olhando a molécula, não sobra pares de elétrons no átomo central. Ok? Então, a molécula CO2 é apolar, definitivamente. Vamos à fabricação do sabão. Quem foi que já fez sabão em casa? Acredito que alguns já tenham feito, ou conhece quem fez, ou quem faz sabão em casa. A fabricação do sabão é uma reação que representa a hidrólise alcalina de um óleo ou de uma gordura. Hidrólise. Lise quer dizer quebra. Hidro, água. Então, é quebra com água. A hidrólise alcalina, ou seja, vai ter um composto de meio básico de um óleo. Então, a água é meio básico, você coloca o óleo e vai haver a quebra dessa ligação no óleo ou de uma gordura. Uma substância alcalina é uma substância básica, ou seja, tem que ser uma base forte. E normalmente se utiliza para sabão caseiro, a base forte é o hidróxido de sódio, ou mais conhecido como a soda cáustica. Então aqui você tem o glicerídeo, você tem o seu óleo, triglicerídeos, mais soda cáustica, está aqui o NaOH, que é o hidróxido de sódio, sob aquecimento. Essa torrezinha aqui é um aquecimento, né, em água. Então, o glicerídeo, o óleo, você pega o óleo que já é utilizado na fritura em meio aquoso, com hidróxido de sódio, que é a soda cáustica, sobreaquecimento, vai mexendo, mexendo, até ele virar uma pasta. Até ele se tornar aqui, ó, o sabão e glicerina ou glicerol. Ok? Então, essa é a reação de formação do sabão, essa saponificaçãozinha. Ó. Glicerídeo, soda cáustica, sabão. O que você tem aqui, na verdade, é um sal orgânico. Pronto. Então, aqui eu tenho a molécula do sabão. Essa aqui é a molequinha do sabão. Então, na verdade, é um sal de ácido carboxílico. Não sei se vocês já viram as funções oxigenadas. Esse grupo funcional, onde tem um carbono, aqui é um carbono, fazendo uma dupla ligação com o oxigênio e uma ligação simples com outro oxigênio. Aqui, na verdade, era um hidrogênio. Aí, quando coloca na água, sai o hidrogênio e entra o Na. É um sal de um ácido carboxílico. Ele tem essa valência livre, negativa, que foi na saída do hidrogênio, para entrar essa valência positiva, que é a entrada do sódio. O hidrogênio tem carga mais um, o sódio também tem carga mais um. Então, só vai trocar de lugar com ele. Então, essa parte é a parte do sal carboxílico, que aqui é a parte
do óleo, a parte apolar. Ou seja, aqui a parte, esse rabinho maior, normalmente as moléculas de sabão elas são dodecanos. Você tem, normalmente são 12 átomos de carbono. Então, aqui está representado de outra maneira, como essa cobrinha, é a parte hidrofóbico, e essa bolinha, que corresponde à parte do sal, do ácido carboxílico, a parte hidrofílica. Então, tem um sabão assim. Então, aquela questão do experimento que eu coloquei aqui, de quando eu fiz a colocação da água, do óleo, aí coloquei o sabão depois. A ação sabão na água. Essa parte da molécula do sabão, ela é uma parte polar. Você está vendo aqui polo negativo e polo positivo. É a parte polar da molécula. E essa parte da cobrinha, pretinha aqui maior, ela é a parte apolar da molécula. E daí, professor? E daí que a parte polar, que é a redondinha, é a parte que se mistura com a água, que nós vimos lá atrás que a água é polar, H2O. Então, essa parte, que é polar, se mistura com a água, que também é polar. Essa parte de hidrocarboneto é a parte apolar. Aqui se mistura com o óleo. Então, uma se mistura com a água e outra se mistura com o óleo. Então, quando eu coloco o sabão, e uma parte da molécula vai se agarrar às molequinhas de água e a outra se agarrar às molequinhas do óleo. Se eu tiver só o sabão e a água, você veja aqui, ó, sabão, a cabecinha do sabão, a parte polar aqui é a água, né, azulzinho, ó, as interações favorecidas, de cabeça para baixo. Essa parte polar interage com a água. Quando você tem apenas água e sabão que interage com a água, é a parte polar da molécula do sabão. A parte aqui, onde tem o sal do ácido carboxílico. Essa parte, que é o rabinho da cobrinha, que fica para cima, ela é a parte apolar, onde só tem hidrocarboneto, carbono e hidrogênio. O hidrocarboneto fica para fora, não interage com a água. Se eu tenho água mais o óleo, com óleo, quem é que vai interagir do sabão? É a parte hidrofóbica. Essa parte do rabinho dela, ó. E veja que está para baixo. Está interagindo com o óleo, que é a parte hidrofóbica, que é a parte apolar. Interage com o óleo, que também é apolar. Veja que a parte redondinha, que é a parte hidrofílica, que é a parte polar, ela fica para fora. Ela não interage com o óleo. Então, quando você tem a água, a ponta dela interage com a água. Quando você tem o óleo, a parte apolar, o rabinho da cobra, é que interage com o óleo. Entenderam? Então, agora vamos. Como o sabão destrói o coronavírus. Vamos ver como é que corre. Ocorre da seguinte maneira. Você tem um vírus que está envolto por uma membrana lipídica, essas cinzas aqui. Ó. Lipídica, na verdade, é como se fosse o óleo que coloquei na água. Essa membrana lipídica, ela protege a estrutura interna do vírus, que é onde está o DNA do vírus, onde isso aqui vai ser transmitido, vai entrar em contato com sua pele e vai haver o contágio. Essa parte dele, interna, a membrana lipídica, que é a gordura que protege o material genético. Esse material genético, o que transporta ele até as nossas mucosas, fazendo com que assim haja contaminação, são essas aqui, essas proteínas aqui, que ajudam a infectar as células humanas. Ó. O material genético grudado nessas proteínas, as proteínas se grudam e aí ocorre a transferência do material genético para nossas células. Agora vamos analisar o sabão, aqui o sabãozinho. Vejam que nós vimos na molécula anterior. A parte redondinha é a parte polar,
que se mistura com a água. E o rabinho, né, o corpozinho dela, parece a cabeça de prego. O corpinho da bicha é a parte apolar, que vai se misturar com a membrana lipídica, com a gordura. Então, essa parte, uma parte apolar, ela se mistura, e a extremidade redondinha, a parte polar, se mistura com a água. Então, tem aqui, ó, a cabeça hidrofílica interage com a água e a cauda é hidrofóbica, interage com os óleos e gorduras. Então, o que acontece? A cauda das moléculas de sabão se conecta com a membrana lipídica do vírus e rompe a membrana lipídica. Essa membranazinha aqui, onde tem essas proteínas, vai ser rompida pela parte apolar do sabão, já que ele interage com as gorduras. Interagindo com a gordura, ele interage com o material genético. As proteínas e os outros fragmentos do vírus são arrastados pela água. Então, tá aqui, ó. Essa parte da proteína e o material genético, todo o material genético e a proteína é arrastado pela água, porque quando é rompida essa parte apolar, ela forma uma estrutura chamada de micela. O que é a micela? É a gordura, é o material genético, mas com essas proteínas aqui, envoltos, ó, veja as cobrinhas aqui, ó, as cabecinhas, o corpozinho dela, ó, a cauda, a molequinha de sabão, todas elas interagindo com a gordura, faz uma camada em volta da gordura e a água arrasta tudo isso aí. E que você vai ter um arraste, arranca tudo com a saída da água, ou com a água ela arrasta toda a micela e leva o material genético do vírus pelo ralo. Então, é essa que acontece, porque a parte que se gruda na proteína, aqui, vou botar aqui para vocês, é a parte hidrofóbica. E a parte que, juntamente com a água, vai arrastar é a parte hidrofílica. Então, vamos voltar para a questão. Por que essa combinação funciona tão bem? Porque o sabão possui propriedades lipofílicas, filia e afinidade. Porque o sabão tem propriedades com a água, tem afinidade? Tem, mas não só com a água. O sabão tem afinidade pela água e com o óleo, né? Com as proteínas, com as gorduras. Então, não é só lipofílica, o sabão possui propriedades lipofóbicas, não só lipofóbicas, possui propriedades hidrofílicas, que é a afinidade com a água, sim. Possui propriedades hidrofóbicas, também possui, mas a combinação que funciona bem é a combinação das duas propriedades. Ele é lipofílico, ou melhor, hidrofílico e hidrofóbico. Ou seja, tem afinidade tanto pela parte polar como a parte apolar. E a afinidade pelas duas partes, hidrofílico e hidrofóbico, é o que a gente chama de anfifílicas. Tem dupla afinidade. Tanto interage com a parte polar, como interage com a parte apolar da molécula. Então, aí, como resposta, nós temos a letra E. Ok? Então, deixa eu voltar aqui com vocês. Então, essa nossa questão foi para poder iniciar essa primeira aula de Química para o Enem, tratando as questões a partir de uma fundamentação teórica, dando um conhecimento básico para entendimento da questão e, posteriormente, a resolução de questões, certo? Fazendo um comentário da questão, mas comentando também antes, comentando o assunto, todo o assunto que envolve a resolução das questões. Então, obrigado a vocês pela participação. Não esqueçam de dar um like aí embaixo, de compartilhar o vídeo, de apertar o sininho para se inscrever no canal e semanalmente estarem assistindo vídeos e compartilhando vídeos da disciplina. E assine lá o canalzinho Prof. Química, que estou com mais vídeos lá de assuntos anteriores e postarei novamente
provavelmente daqui uns 15 dias ou 20 dias, depende do nosso cronograma, novas questões, novas videoaulas sobre os conteúdos do terceiro ano, conteúdo do segundo ano, conteúdo do primeiro ano, ok? Vou fazer uma triagem com as questões que mais caem no Enem. Essa questão de Enem, posteriormente posso estar colocando uma que foi colocada diretamente na prova do Enem, se não me engano, de 2018, e responder ela com vocês aqui nesses vídeos, ok? Então, um grande abraço a vocês, fiquem com Deus, lave as mãos, hashtag fique em casa se puder, se não puder, saia sempre de máscara, evite as aglomerações, porque a gente pensa que é uma doença invisível, e a gente só vai se dar conta do quão perigosa é e do quão vulnerável nós estamos quando ela bate à nossa porta. Então, não deixe que isso aconteça. Se previnam, ok? Muito obrigado e até a próxima, pessoal. Tchau.